Fala pessoal, Silas Minucci por aqui e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre algumas mentiras em relação à Bíblia. Essas mentiras são atuais, parecem muitas vezes educadas, inclusivas, mas no final das contas distorce quem Deus é, o seu caráter, os seus atributos e principalmente a sua verdade. Esse vídeo é o segundo de uma série chamada Mentiras. Nela, a gente aborda algumas interpretações equivocadas sobre quem Deus é, a sua palavra e a maneira que devemos viver a nossa fé. Eu vou deixar o link do primeiro vídeo aqui no card, na tela final e na descrição. Então, assim que você terminar de assistir esse, corre lá para dar uma conferida, porque ficou um material bem bacana. Eu também quero te pedir para deixar o seu like e se inscrever nesse canal. Segundo o relatório do YouTube, 65% das pessoas que assistem os nossos vídeos não são inscritas. Então não esquece de clicar no botão aqui embaixo, tá? Se inscreve, ative as notificações para você não perder nenhum vídeo da série e também os outros materiais que a gente vai postando por aqui. Nós temos o objetivo de chegar em 100 inscritos agora no mês de maio. Então compartilha esse vídeo, divulga esse canal, manda lá no grupo da igreja, manda no grupo da sua família e nos ajude a alcançar essa meta. Dito isso, bora pro vídeo. Antes de mais nada, eu preciso que você entenda a gravidade da situação. Nós cristãos temos como base a Bíblia. E quando eu digo nós cristãos, eu estou falando especificamente de nós protestantes, evangélicos. Os católicos, por exemplo, têm a tradição que envolve uma série de outras coisas na sua liturgia e na sua fé. Mas nós cristãos protestantes, a nossa regra de fé é a Bíblia. Sendo assim, é de extrema importância que a gente conheça a Bíblia. E quando eu digo conhecer a Bíblia, eu não estou falando necessariamente da teologia sistemática. Eu estou falando do conhecimento das Escrituras, a palavra de Deus, a leitura, a interpretação, o devocional. Eu estou falando dessas coisas. Quem não se lembra dos crentes de Bereia, lá em Atos 17, enquanto Paulo estava pregando, eles estavam atentos, prestando atenção e conferindo nas Escrituras para ver se o que ele estava falando era de fato verdadeiro. E é isso que tem faltado em nós. A igreja moderna, infelizmente, tem tomado água de qualquer fonte. Nós vemos tantas besteiras, tantas mentiras arrastando multidões de pessoas e isso é preocupante. Se nós fôssemos como os crentes de Bereia, conferindo nas Escrituras se o que está sendo dito é de fato verdade ou não, nós não seríamos enganados com tanta facilidade. É por isso que esse vídeo não tem o objetivo de esgotar o assunto, mas sim estimular você de casa a estudar a Bíblia, a analisar nela o que é o Evangelho e o que não é o Evangelho. E nós temos vídeo aqui no canal também, viu? Como estudar a Bíblia da maneira certa. Eu vou deixar aqui no card e na descrição. Agora, sem mais delongas, vamos falar da primeira mentira, que é a Bíblia pode ser interpretada de qualquer jeito. Essa é a que a gente mais escuta na atualidade. Ela parece sutil, mas na verdade é bem perigosa. E vamos lá aqui rapidinho para você entender aonde eu quero chegar. Muitas religiões têm como base a Bíblia. Eu vou citar só algumas. O islamismo, por exemplo, o islamismo, ele tem como base a Bíblia. Aquele pessoal, os radicais, aqui eu estou falando especificamente dos radicais, não são todos, mas os radicais, aquele povo que mata homossexual, que mata mulher, que matam pessoas que professam outra fé, esse pessoal, eles têm como base a Bíblia. Digo novamente, estou falando dos radicais, não são todos os islãs que matam pessoas, mas estou me referindo apenas a esses, ok? Por exemplo, o Rastafari. Rastafari, essa é novidade para você, né? Tenho certeza que você não sabia. A religião Rastafari tem como base a Bíblia, a palavra de Deus. Essa mesma religião que permite algumas coisas aí duvidosas, né? Eles têm como base a Bíblia, a palavra de Deus. Por exemplo, o Espiritismo também tem como base a Bíblia.
né? Principalmente ali Allan Kardec, aquela questão da psicografia, esse pessoal que psicografa cartas, mensagens de pessoas mortas, eles têm como base também a Bíblia. Então, só para você entender a gravidade do problema, como a interpretação da palavra de Deus ela é importante. Se todo esse pessoal tem uma interpretação completamente diferente uma da outra, quem garante que nós, cristãos, crentes, estamos corretos em relação à nossa interpretação? Sabe quem garante isso? A própria palavra de Deus. É a interpretação correta, a análise do texto, a identificação dos pontos que são cruciais para dizer se algo é verdadeiro ou não. Então, nós, eu e você, podemos interpretar a Bíblia. Não é só o pastor, né? Não é só o padre. Não, nós também temos a interpretação. E justamente tudo isso deve estar voltado para a Bíblia. Então, se alguém teve uma revelação, se alguém teve uma visão, se alguém pregou uma palavra, essa visão, essa revelação, ela vai estar pautada na verdade da Bíblia. Então, a partir do momento que a interpretação bíblica se torna pessoal, ela não é mais interpretação, ela é opinião. E isso é perigoso. Quando a gente pega a Bíblia, aí todo mundo pode começar a fazer isso. Pegar a Bíblia e interpretar do jeito que eu quero, para que eu possa ter o direito de fazer não aquilo que ela manda, mas aquilo que eu desejo fazer. Eu acho que também você deve ter visto esse vídeo, um camarada que diz que Deus mandou ele adulterar. Tem até reportagem isso aí, se o editor achar, coloca aí, viu? Pedreiro pastor é Justino, de 50 anos. E foi na Bíblia que o pastor viu que poderia ter outras mulheres. A mulher tem 4 filhos, é casada e prefere não aparecer. Disse que sonhou que teria filhos com o pastor. Uma revelação. Deus me levou a fazer isso. Não teve para onde correr. O marido também conversou com o pastor. Aceitou. Eu pensei comigo, se fosse a vontade de Deus, seria feito. O pastor também é casado. Como explicar? A Bíblia, Oséias, capítulo 3. Este profeta, um homem como nós, e diz assim, Deus mandou tomar uma mulher e adulterar. O senhor está falando adulterar ou é a palavra adúltera? Receba essa mulher que foi adúltera. Não é assim? Não, aqui está dizendo aqui que vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adultera. Posso dar uma olhada? À vontade. Qual que é? P3. Aqui. Vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo. Sim. E adúltera. Não é adúltera? Tem um acento aqui para você ver. Não houve uma interpretação equivocada? E adultera. A Bíblia não estaria se referindo a uma mulher adúltera? Deixa eu ver aqui. E não para que o senhor adulterasse? Ah, tá. Inclusive foi bom eu estou mexendo isso aqui, porque uma coisa chama a outra, né? Por isso nós precisamos da direção. Pra você ver como um simples acento muda toda a interpretação. Então Deus estava mandando Oséias pegar uma mulher adúltera, né, para se casar com essa mulher. E não para quê? Para que ele entendesse como Deus se sente. Né? Porque durante o dia aquela mulher estaria com ele, mas chegava à noite ela ia para se prostituir. Vou falar de novo, né? Nós temos um vídeo, como estudar a Bíblia. Vai lá, corre lá, assiste esse material para você não ser enganado, para você não ter visões suas do texto, né? Para que o texto fale para você o que é a verdade e não que você comece a colocar as suas verdades na palavra de Deus. A segunda mentira que vamos citar aqui é aquela que diz que a Bíblia é um livro falho, porque ela foi escrita por homens. Essa também, sem dúvida, é muito conhecida, é muito disseminada nos nossos dias atuais. Agora, para começar, vamos lá. A Bíblia é um grande livro, tá? Inclusive, eu vi uma vez um vídeo do Pondé. Pondé é ateu. Pondé, ele disse, você é ateu, né, como é o caso dele, você é ateu, você pode defender o ateísmo, mas não fala da Bíblia. Você vê. Não, mas por quê? Porque a Bíblia é um grande livro. Somente aí, palavras dele, somente alguém muito burro, somente alguém muito ignorante, né, um idiota, falaria mal da Bíblia. A começar que, palavras dele, os crentes eles têm defendido questões em relação à Bíblia há mais de 2000 anos. Né? Há mais de 2000 anos a gente está defendendo e refutando coisas, heresias que dizem sobre a Bíblia. Então, se tem uma especialidade da casa aí, é essa, né? O ponto principal é que somente uma pessoa muito burra
não reconheceria a grandeza que é a Bíblia, né, o cânon sagrado. Eu não sei se você sabe, mas ela abrange um tempo de 1623 anos, se não me falha a memória, né, mas aproximadamente aí 1600 anos. São aproximadamente 40 escritores e são das mais diferentes épocas, culturas, conhecimentos, lugares, tá? Então, nós temos, por exemplo, foi escritas em cavernas, em cativeiros, em palácios, no deserto, em prisões, em calabouços, nos mais diversos locais, tá? Com pessoas das mais diferentes atividades. Nós temos boiadeiro, por exemplo, o caso de Amós. Nós temos o caso de Moisés também, né, que era uma espécie de podemos colocar aqui como um cientista, né, mas não necessariamente, mas alguém com conhecimento, né, da época, com todo o conhecimento da época. Nós temos, por exemplo, pescadores que mal sabiam escrever, eles sabiam sim ler e escrever, mas não com tanta erudição, né? Não com aquele gabarito todo, né? Com aquele poder. Nós temos o apóstolo Paulo, que era um erudito, enfim, né? As mais diferentes posições. Durante todo esse período de tempo, todos eles escreveram a mesma coisa. Por exemplo, nós temos o caso do rei Ciro, né? O rei da Pérsia, ele foi profetizado pelo profeta Isaías mais de aproximadamente, né, 150 anos antes do seu nascimento. Então, quando nós olhamos para essas situações, né, com pessoas tão diferentes, em épocas tão diferentes, em um período tão grande de tempo como esse, e todos eles falam a mesma coisa, não existe contradições entre um e outro, é sem dúvida algo divino, né? E aí você quer discutir isso sobre a questão da espiritualidade, discute sobre outras coisas, não fala sobre a Bíblia, porque realmente é algo muito sobrenatural. Então, a Bíblia ela foi sim escrita por homens, mas Deus estava no controle de tudo, né? Como diz lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21, que toda a escritura ela foi inspirada. Homens escreveram inspirados pelo Espírito de Deus. Então, Deus ele estava no controle de tudo isso. Isso sem, né, citei muitas coisas aqui, sem tirando totalmente a questão espiritual, né, mas vamos colocar a questão espiritual. A Bíblia ela é o único livro que as pessoas elas leem e mudam a sua vida. A Bíblia é o único livro que a pessoa lê e ela transforma a sua forma de pensar, de ver a vida, né? E aí você pode dizer, mas qualquer livro pode isso? Pode, mas não no nível da Bíblia. Né, não nesse nível tão profundo. Por exemplo, pessoas que se arrependem dos seus atos, pessoas que mudam totalmente a sua forma de ver, de pensar, de agir, ladrões, bandidos, assassinos, todos eles transformados por essa mensagem. Né, pessoas que usurpavam, mentiam, trariam, agrediam as suas mulheres e são transformadas por essa palavra. A terceira e última mentira que vamos citar nesse vídeo é aquela que diz que somente o Novo Testamento importa. E isso é uma mentira. Hoje, infelizmente, nós vemos muitas igrejas que dizem, né, que são a igreja certa ou são espirituais demais, por isso só pregam o Novo Testamento. Mas isso é um equívoco e nós vamos mostrar agora o porquê. Primeiro de tudo é que Jesus usou o Antigo Testamento, né? Não sei se você parou para pensar sobre isso, mas nos Evangelhos Jesus usou o Antigo Testamento, ele não usou o Novo, não existia Novo Testamento naquela época, tá? Então, ele pregou usando os profetas, ele pregou usando, né, o próprio Pentateuco, a lei e tudo isso daí. Então, só isso já era motivo suficiente para encarar e aceitar o Antigo Testamento como palavra de Deus também, né? Mas se não basta, vamos para outros argumentos. A igreja primitiva, ela já lutava contra esse problema. Nós temos um vídeo aqui também falando um pouco sobre isso, tá? Que é heresias antigas, mas que estão atuantes, né? Heresias antigas. Tá aí, eu vou deixar no card, na descrição também. É um vídeo, inclusive, que a gente vai regravar ele, porque ele foi bem no comecinho do canal, apesar do canal não ser tão velho assim,
Mas a gente ainda estava aprendendo algumas questões de imagem, essas coisas, não tá com uma qualidade bacana, né? Mas eu vou deixar, mesmo assim, eu vou deixar aí no link para você conferir o conteúdo, porque o conteúdo dele é bem bacana, né? Agora a produção, a estética fica muito a desejar. Então é um dos vídeos que a gente vai estar regravando, mas eu vou deixar aqui. Fato é que já no segundo século, né, o camarada chamado Márcio, né, ou mais conhecido como Marcião. Marcião, ele acreditava que existia dois deuses, então do Antigo Testamento e o do Novo Testamento. E o Deus do Antigo Testamento era um Deus ruim, um Deus perverso, né, um Deus que matava e tudo isso daí. E o Deus do Novo Testamento é um Deus muito bom, é um Deus gente boa, é um Deus legal. Ele fez essa diferenciação. E ele foi, inclusive, o primeiro cara a fazer um cânon do Novo Testamento. Ó, pra você ver. Inclusive, isso foi uma das coisas que alertou a igreja primitiva. Olha, a gente precisa reconhecer, tá? Não definir, mas reconhecer o cânon do Novo Testamento. E qual que é a diferença? A diferença é que eles não escolheram o que era inspirado e o que não eram. Eles apenas reconheceram o que já era considerado como, né, espiritual, como divino. Então tem essa diferença, porque tem muita gente também que diz, mas o Novo Testamento foi escolhido, as pessoas escolheram o que queria e o que não queria. Não foi assim, tá? Inclusive, né, nós vamos talvez e possivelmente fazer algum vídeo sobre isso. É um assunto interessante. Se você quer esse vídeo, deixa aqui nos comentários, se der bastante comentário, a gente faz e produz. Mas então ele foi o primeiro camarada a definir o seu cânon particular, seu cânon pessoal. E aí qual que era o cânon de Marção? Era só o Novo Testamento, tá? E aí basicamente os escritos paulinos, alguns, não todos, os escritos de Paulo e somente o Evangelho de Lucas, somente esse, né? E também editado. Então ele editou o Evangelho de Lucas, tirou algumas coisas, colocou outras, mudou algumas outras, só aceitava os escritos paulinos também editados, tá? Esse daí deu origem a uma heresia chamada marcionismo, né, que era essa diferenciação. Então ele só aceitava o Novo Testamento. Então isso não é coisa moderna, tá? Não é coisa de agora. Isso já vem de há muito tempo atrás. Mas é um equívoco, né? Porque o Antigo Testamento ele vai contar toda a história do pecado, toda a história da degradação humana, né? O Antigo Testamento aponta para o Messias que haveria de vir. O Novo Testamento aponta para o Messias que veio, né? Então, por exemplo, o pessoal diz, o Antigo Testamento é pela lei, o Novo é pela graça. Não, sempre foi pela graça. O homem nunca foi digno de salvação, o homem nunca conseguiu ser fiel a Deus. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos o tempo todo o homem errando, né, Deus perdoando, levantando o homem sempre caindo nos mesmos erros, né, na mesma idolatria, nos mesmos pecados, né, adulterando, mentindo, fornicando, enfim. Todo o Antigo Testamento, ele conta isso, ele narra isso. Fora que ele aponta para o Messias, o tabernáculo, Cristo todinho. A questão da cristologia, né, do tabernáculo, ela é importantíssima para quem quer entender o sacrifício de Jesus. Então, quando a gente tira o Antigo Testamento e quer pregar só o Novo Testamento, então é como se a gente começasse a assistir um filme, né, no final dele. Ali passou mais da metade do filme e você querer assistir, querer entender. Não dá, tá? Então, o Antigo Testamento também é a palavra de Deus. Agora, para finalizar esse vídeo, eu quero deixar uma breve reflexão para a gente meditar. Hoje nós temos toda a informação, hoje nós temos a Bíblia, hoje nós temos acesso a estudos, a ensinos, né? Nós temos acesso ao conhecimento. Nós vivemos em um país que o Estado é laico, ou seja, nós podemos professar a nossa fé. Imagina que tem países que não têm a Bíblia. Imagina que tem países que não têm tradução ainda da Bíblia. Imagina isso. Imagina que tem países em que circula uma folha, 2 folhas da Bíblia e roda isso daí, as pessoas, né, ficam felizes demais por ler 2 folhas, 3 folhas da Bíblia. Isso circula e se alguém for pego com isso daí, vai preso, né? Perde tudo. Quando não, pode até morrer. E nós vivemos em um país em que temos acesso à Bíblia, né? Coisas que os antigos não tinham.
acesso ao conhecimento, né? Não tinham acesso à teologia como tem hoje. Imagina, por exemplo, pega na época de Abraão. Hoje nós temos lá Hebreus 11, porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. Imagina que Abraão não tinha isso. Ele ouve uma voz e acredita nessa voz e sai do seu palácio, sai do seu conforto e começa a viver como um andarilho, né? Sem todo o conforto que ele tinha. Hoje para nós é fácil com a Bíblia. Imagina para esses homens, né? Tanto que próprio Hebreus 11, né, também no final vai dizer que todos eles morreram e por uma coisa que eles nem sequer entendiam. Eles morreram por uma coisa que eles não tinham o pleno conhecimento daquilo, né? Porque a promessa ela se cumpre em Cristo, ela se cumpre em Jesus. Então qual que é a reflexão para nós? Nós precisamos voltar para a essência da palavra de Deus. Nós precisamos voltar a ler a palavra de Deus, a meditar nela, a entender ela, a parar de comer tudo que são jogados nos púlpitos, na internet principalmente, né, nos cortes de Instagram, nas profetadas. A gente tem que parar de viver disso, meus irmãos. A gente precisa voltar a conhecer a Bíblia, conhecer a palavra de Deus para não ser enganado. Chega de ser enganado, chega de ser uma igreja que corre atrás do vento, chega de ser uma igreja que acredita em coisas e mentiras absurdas que não estão na Bíblia. E se a gente lê, se é só você ler, né? Imagina, digo de novo, tem países que você não tem essa liberdade, eu e você temos, é só abrir a Bíblia, começar ali a ler, entender e estudar, né? Não é nada difícil. Então fica esse apelo para a gente voltar à centralidade da palavra de Deus. Se você chegou até o final desse vídeo, não se esquece de deixar o seu like e se inscreve nesse canal, se inscreve nesse canal, se inscreve nesse canal. Não esqueça de se inscrever nesse canal e compartilha esse vídeo com alguém que você sabe que precisa ouvir essa mensagem. Joga lá no grupo da sua igreja, joga lá no grupo da sua família, manda para o seu cônjuge, para o seu amigo, para sua amiga, e o nome do Senhor será glorificado. Um grande abraço e até a próxima.